que eu converso hoje com a engenheira agrônoma e gerente de desenvolvimento técnico da Vitia, a Miriam Rabelo. Miriam, muito boa tarde, seja bem-vinda ao Dia a Dia Rural. Boa tarde, João. Obrigada aí pelo convite. Imagina, a gente que agradece pela disponibilidade. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre produtos multisítios, né? Exatamente. Maravilha. Sobre os multissítios. Quando a gente fala de produtos multissítios, a gente fala de proteção e cuidado contra as doenças fúngicas e bacterianas, né? Aqui a gente vai falar de produtos com base em cobre e enxofre. Exatamente, João. Recentemente a gente lançou aí, né, um produto à base de cobre e enxofre pela Vitia, chamado Triumph. Ele entra nesse cenário dos multissítios, que são produtos aí que, João, eles têm vários modos de ação no mercado, né, no campo ali. E ele auxilia o produtor na questão da pressão de doenças, né? Um assunto aí que o produtor já está cansado de falar a campo e enfrentar, né? Então, os multissítios hoje vêm no mercado como uma opção aí extremamente importante para os produtores. E quando a gente fala da utilização dos multissítios, eu imagino, né? Mas você me explica melhor aqui para a gente, se tem alguma recomendação de algum produto específico para alguma cultura específica, por exemplo. Se a gente usa um produto com mais cobre ou com mais enxofre para soja ou para o milho, tem alguma diferença? Ou o mesmo produto pode ser usado para diversas culturas? Então, os multissítios, no caso do nosso produto, que é a base de cobre e enxofre, né, ele foi registrado, João, por culturas, né? Então, os multissítios, quando a gente fala aí dessa categoria, pensando em defensivos químicos, atípicos, eles normalmente são registrados aí via por cultura. Mas a gente também tem alguns produtos na linha dos biológicos que são também chamados de multissítios, que aí a gente trabalha os alvos, tá, João? Então, é um pouquinho diferente. Mas no caso do Triumph, nós trabalhamos aí com registro por cultura. Então, por exemplo, hoje ele está com registro para 5 culturas, aí englobando soja, algodão, tomate, citros e café, e 5 alvos, né? 5 alvos muito importantes para essas culturas. E é importante esse cuidado, né, com o registro para cada cultura, porque, claro, quando a gente fala do uso de produtos, eles são sempre benéficos, mas tudo em excesso faz mal. Exatamente. Então, é importante porque a gente tem uma dosagem adequada para evitar que qualquer tipo de contaminação mesmo, né? O cobre ele pode acabar contaminando a água, ou o enxofre deixando o solo mais ácido, né? Então, ter esse controle é importante por conta da dosagem, porque faz bem, mas tudo em excesso faz mal. Exatamente, João. E o que é interessante nesse produto é que nós temos ele em uma formulação SC, né? Então, isso favorece muito a otimização de uso a campo, que é um impacto grande hoje para o produtor. Quando a gente fala de multissítio, alguns têm algum problema de mistura, né? Pode ser perdido aí após chuvas, enfim. E, além disso, é um produto que contém partículas muito finas, e isso favorece a adesão, né, na superfície foliar, então ele tem um residual maior, não precisa fazer reaplicações aí excessivas, que entra muito no que você falou, e é um produto que tem uma concentração muito boa e interessante, que faz com que a dose dele seja bem menor em comparação ao que a gente vê hoje no mercado. Então, além disso, é um produto multissítio que favorece bem em relação à resistência de doenças de plantas, né? Então, entra tudo nisso que você falou, a gente reduz aí reentradas, né? Favorece a aplicação do produtor e também com um ótimo custo-benefício aí, que é também muito interessante. Miriam, qual o momento mais adequado para usar um produto multissítio? Antes mesmo da doença aparecer ou a partir do momento em que se percebe algum tipo de doença na lavoura? Sim, hoje, pelos modos de ação dele, né, no caso desse produto em específico, nós temos uma ação preventiva, João, curativa e erradicante, mas a gente sempre trabalha de forma preventiva, tá, João? Então, assim, o posicionamento correto vai depender da cultura, mas tem culturas que ele tem registro que a gente entra aí já nos primeiros dias após a emergência, focado principalmente no que a gente chama, né, de inóculo inicial, para não deixar ter uma pressão tão alta
ali no final do desenvolvimento, né, do meio para o final, e ocorrer perdas, né, muito grandes. E imagino também que, então, assim como varia de acordo com a cultura, também varia de acordo com a cultura a melhor forma de aplicação desse produto também. Sim, o que acontece? Hoje, a gente trabalha muito forte a tecnologia de aplicação dentro da Vitia, sabe, João? Inclusive, engloba tudo isso, né, no nosso portfólio. A gente trabalha desde a mistura, né, desde a mistura ali com outros produtos, a parte de aplicação a campo. Então, hoje a gente utiliza adjuvantes para favorecer, né, com que esse produto ele consiga chegar no alvo, né, e ter a eficiência aí que é necessária. Então, em todas as culturas, a gente precisa tentar a tecnologia de aplicação, né? E aí, em cada caso, vai entrar algum tipo específico, né? Se é pulverizado, se é... Enfim, tem N outras formas aí da gente fazer a aplicação, mas, de modo geral, a gente sempre considera a tecnologia de aplicação essencial para um efeito, o efeito que a gente quer e que a gente viu, né, nos nossos trabalhos. Ou seja, é sempre bom, sempre importante ter a consultoria de um especialista, né? Para saber qual que é a sua lavoura, em que momento, qual que é o seu problema, né? Qual que é Exatamente. Então, ter um especialista é sempre importante para corrigir qualquer, até desperdício, né? Porque se você usar um produto adequado, mas no momento não necessário, está desperdiçando. Exatamente, é otimizar, né? Você fazer da melhor forma. Hoje é um produto que traz essa opção para o produtor, né? Então, facilidade de mistura, não entope bico, isso tudo vai influenciar ali né, no final da aplicação. E ter o histórico, ter o conhecimento do que você tem na sua área, né? O acompanhamento de um engenheiro agrônomo, de um profissional que entende, é essencial para que você faça aí da melhor forma a aplicação desses produtos, tá? Isso eu falo não só para os multissítios, mas para tudo que engloba aí manejo, né, seja de doenças ou seja de pragas. E aqui a gente tem o pessoal que está acompanhando a gente em casa, tem a nossa tarde aqui, produtos multissítios, proteção dos cultivos em períodos de chuva intensa. Então, essa proteção em período de chuva intensa entraria, me corrija, por favor, se eu falar alguma besteira, mas porque no momento de chuva é quando geralmente é mais fácil para proliferar doenças, né? Fungos, bactérias, Exatamente. é isso mesmo, então. Exatamente. Assim, para que a doença ocorra, João, ela precisa o que a gente chama de triângulo da doença, né? Ela precisa de um ambiente bacana, hospedeiro, e normalmente quando acontecem as chuvas, começa a se ter uma pressão mais alta. E é interessante ter um produto que nem esse, porque essas partículas muito finas, elas têm uma aderência ali no tecido vegetal muito maior. E o que acontece? Após essas chuvas, né, não se perde produto, então você não perde eficiência a campo e não precisa fazer replicações, não contamina o ambiente, enfim, N outros fatores aí que a gente considera, né? Entendi. E Miriam, quando a gente fala de resistência dos patógenos aos produtos, o histórico que vocês têm, até os estudos que vocês têm, ele mostra que é mais fácil ou mais difícil dos patógenos desenvolver algum tipo de resistência contra os multissítios? Os multissítios hoje são a ferramenta principal. Eu falo que é essencial para o produtor considerar esse tipo de produto no sistema, tá, João? E vem sendo crescente o uso, a gente observa aí ao longo dos anos o entendimento do produtor em relação a isso. E é bem menor, né? Porque você tem diferentes formas de atuação desse produto ali no sistema. Então, se caso alguma dessas ações falhar, você tem ali outras, né, que possam agregar e controlar, né, fungos, bactérias aí a campo. E tem alguma contraindicação de uso de multissítios? Não tem contraindicação. O que a gente fala é só considerar realmente, João, essas aplicações excessivas, né? Hoje é uma preocupação grande, não só no Brasil, mas fora do país. Então, tem uma pressão grande em cima disso, né? De residuais. Então, tem culturas que para exportação é muito importante. Tem moléculas também sendo banidas em alguns países e a gente precisa considerar muito isso no sistema, porque essa pressão de aplicação de defensivos, às vezes, ela pode trazer
o problema da resistência, né? E de contaminações e outros problemas que todo mundo já conhece bem. Mas os multissítios em si trazem um benefício muito grande para o sistema, desde que seja considerado as recomendações aí de um profissional, né? Nada em excesso é legal, como você mesmo já disse. Maravilha, então. Então, para quem está acompanhando a gente aqui, quer saber mais sobre os multissítios, sobre qualquer dúvida que ainda possa ter continuado, qual um site que eles podem entrar em contato com vocês, que eles podem saber mais dos produtos e do trabalho de vocês? Sim, a gente tem as nossas redes sociais, Vitio Agro, e também tem o site da Vitia, que tem informação de todos esses produtos, de todos os produtos, inclusive esse que acabou de ser lançado, Triumph. Maravilha, então. Então aqui, ó, www.vitia.com.br, né? .br, exatamente. E nas redes sociais, João, a gente também posta algumas coisas bem bacanas lá pro pessoal. Então tá certo. Então, muito obrigado, viu, pela participação, pela disponibilidade de falar com a gente hoje e até uma próxima conversa. Eu que agradeço. Um abraço. Um abração.